E aí, meu querido aprovado, agora vamos entrar no assunto da nossa revisão FT. Vamos entrar no assunto de coloides e propriedades coligativas. Começando por coloides, classificação e características. Bora lá? Então, olha só, meu fera. Questão número um do nosso material foi uma questão do FT, foi uma questão de transferência. Bacana? Mas antes eu quero explicar para você o que é um coloide, tá? Então, eu vou. Deixa eu puxar para cá. Eu não sei por que não vem quando eu quero. Agora aqui, ó. Então, olha só. As dispersões são divididas em. São classificadas em três, ok? Quais são as três? Nós temos as soluções verdadeiras, certo? Nós temos os coloides e nós temos as suspensões. Essa não, qual é a diferença entre elas? É o tamanho da partícula que está sendo dissolvida. Então, eu tenho um recipiente, e dentro desse recipiente eu tenho um líquido, que pode ser a água, por exemplo. Bacana? E o que eu colocar em água vai ser o disperso. Eu tenho o dispersante, que é a água, e o que eu colocar em água vai ser o disperso. Então pode ser um sal, pode ser um açúcar, pode ser um ácido, pode ser uma base, certo? Então, essa é a definição de dispersões. Então, as dispersões são divididas em três: soluções verdadeiras. Deixa eu escrever, deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Então, são divididas em três: soluções verdadeiras, que são partículas que vão de 0 a 1 nanômetro, coloides, que são partículas que vão de 1 a 1000 nanômetros, e suspensões, ou misturas grosseiras, como eu gosto de chamar, que vai acima de 1000 nanômetros. Bacana? Então, por exemplo, água e sal. Água e sal é uma mistura homogênea, então ela é uma solução verdadeira. Mas já a margarina que você tem em casa, a margarina, ela é um coloide. Ah, Sandra, mas eu vejo uma coisa só, não pode ser uma mistura homogênea como eu aprendi lá no início do curso. Sim, mas ela pode ser vista com a ajuda de microscópio, certo? As soluções verdadeiras, que em soluções a gente já viu, a gente chama o que está dissolvido na água de soluto, lembra? E a água é o solvente. É a mesma coisa. Então aqui, o soluto que estão na margarina, eles têm de 1 a 1000 nanômetros. E, por exemplo, água e areia, por exemplo, água e areia, que é uma mistura heterogênea, visível, né? A gente chama ela de suspensão. Bacana, galera, beleza? Então essa é a diferença. Então, grande parte de coisas que temos no nosso na nossa geladeira são coloides, certo? Margarina, gelatina, leites, o sangue. Ah, tem sangue na nossa geladeira? Não, é que eu estou fazendo um parâmetro aqui agora. Por exemplo, o sangue, a gente vê tudo vermelho. Aí você acha que é uma mistura homogênea. Não, ela é um coloide, porque existem glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, as hemácias, certo? E os coloides, a gente pode até fazer uma divisão aqui para você entender sobre coloides, tá? Então, olha só. Tipos de coloides. Deixa eu ver uma coisinha que fique bacana. Tipos de coloides de acordo com seus constituintes. Dispersante
é a fase contínua. Então, por exemplo, fase dispersas, de gás em gás, não existe. Gás num líquido, exemplo de coloide de gás no líquido. A gente chama de aerosol líquido. Spray de cabelo e nuvens, certo? É um tipo de coloide gasoso. Na fase sólida, aerosol sólido, a fumaça. Diz coloide líquido, de gás em um líquido. A espuma, por exemplo, chantilly. Líquido em líquido, emulsão, como café expresso, leite. A gente chama de sol quando você tem um dispersante líquido e a fase dispersa é sólida, tinta, sangue. Sólido em sólido, que a gente chama de espuma sólida. Exemplo de espuma de um colóide de espuma sólida, espuma de colchão, isopor. Colóide classificado como gel, nós temos a gelatina, o gel de cabelo, que é líquido em sólido. Sol sólido, que é sólido em sólido, ligas metálicas, o rubi. E assim nós temos outros vários colóides, só para você ter uma ideia de exemplos de colóides, certo? Uma das maneiras de você descobrir também um colóide bem simples é você usar o que a gente chama de efeito Tyndall. Sandrão, o que é o efeito Tyndall? O efeito Tyndall é o seguinte: você pega uma lanterna e aí a luz da lanterna vai passar por uma solução e um colóide. Você pode ver que no colóide ela é mais visível aqui, ó, uma dispersão da luz. Tá vendo? Na mistura homogênea, não. Bacana? Falando em outras palavras, para que você entenda melhor, que é o seguinte: quando a luz, deixa eu apagar aqui, quando a luz atravessa, por exemplo, ela atravessa um copo de leite, ela deixa um rastro somente no copo com leite. Isso devido a quê? Devido às partículas dispersas no sistema. Isso não acontece quando você tem uma solução. Bacana? E se explica, por exemplo, nessa próxima imagem que eu coloquei para vocês aqui, ó, o efeito da luz passando aqui nessa floresta. Você consegue ver o rastro. Não sei se você tá dando para ver aí, mas você consegue ver o rastro da luz. Tá vendo? Passando pela floresta, né? Então, por exemplo, você está vendo aí os raios solares passando pela neblina. Conseguimos enxergar aqui, ó, o caminho, tá vendo? O caminho da luz. Então, isso, a neblina, ela é um colóide. E a gente chama isso aí de efeito Tyndall. Bacana? Bom, galera, agora nós vamos fazer lá uma breve aulazinha, né? Sobre colóides. Então agora dá pra gente voltar na nossa questão. Então vamos lá. Tá meio grande. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Agora aqui, ó. Então vamos lá. Questão número 1 do nosso material. Então, nós temos aqui, ó. Dispersão coloidal são misturas importantes no cotidiano e podem ser resultantes de diversos tipos de combinações, tais como a dispersão de sólidos em gases ou líquidos em gases, entre outras. Analise as afirmativas sobre alguns exemplos de colóides. Então vamos analisar aqui, de acordo com o que a gente viu aqui, né?
O leite pode ser considerado uma dispersão coloidal de gordura em água. Verdadeiro. Então, nosso primeiro aqui é verdadeiro. Eu já tinha falado que o leite é um colóide. Certo? A solda, que é uma mistura eutética de estanho e chumbo, pode ser considerada uma dispersão coloidal de estanho e chumbo. Falso. Por quê? Porque estanho e chumbo é uma mistura homogênea. E mistura homogênea a gente chama de solução. São as ligas metálicas, certo? Então, falso. Os aerosóis de desodorantes, como sprays, podem ser considerados uma dispersão coloidal de partículas em gases. A gente viu lá no nosso quadrozinho, né? Que os aerosóis, verdadeiro, deixa eu colocar aqui, verdadeiro. A gente viu naquele quadrozinho lá. Bacana? O álcool hidratado, uma mistura azeotrópica de etanol em água, pode ser considerado uma dispersão coloidal. Falso. Por quê, Sandrão? Álcool e água também é uma mistura homogênea. Então ele é considerado uma solução verdadeira. Então vamos lembrar. Solução verdadeira é quando você não pode nem ser visto com a ajuda de ultramicroscópio, como água em álcool, sal em água, certo? Então isso é solução verdadeira. Existe toda mistura gasosa, ela é homogênea. Então toda mistura gasosa é uma solução verdadeira. Por isso que lá no quadrozinho gás e gás colocou como colóide que não existe. Ok? Se você lembrar, no nosso quadrozinho aqui, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Se você observar aqui embaixo, ó. Gás em gás, não existe colóide. Porque toda mistura gasosa, ela é considerada homogênea. Bacana? Então, voltamos aqui para a nossa questão. Eu acho que já dava para responder. Mas vamos responder a quinta, né? Que é a seguinte. A gelatina comestível pode ser considerada uma dispersão coloidal de proteínas em água. Verdadeiro também. A proteína, a gelatina comestível, ela tem proteínas em água. E é um colóide. Mas aqui a gente já eliminava a conta. Quando a gente respondeu o 1 e o 2, que a gente viu que o 2 era falso, e o 3 era falso, então isso aqui não podia ser, ó. 3 e 4, 3 e 5, não podia ser. Então, 1 e 2 pode ser, não podia ser isso aqui quando a gente respondeu 3. Então, o correto ficou sendo... Ou desculpa, o 3 é verdadeiro, né? Foi mal. O 3 é verdadeiro aqui, ó. O 3 é verdadeiro. Então, se o 3 é verdadeiro, eu já eliminava o A e o D. Como o 1 também foi verdadeiro, então ficou sendo a letra C. 1, 3 e 5 são verdadeiros, certo? Eu sugiro ao meu aluno, você que está assistindo essa aula, dê uma pesquisada lá em colóides, tá? Em soluções. Lá no início de soluções eu falo sobre colóides, né? Tem lá no nosso canal. Ok? Vamos para a próxima.